Análise transacional é o nosso próximo assunto. Estudando a obra do Thomas Harris, Eu Estou Ok, Você Está Ok, nós percebemos que tem muito em comum com a programação neurolinguística, no aspecto das comunicações ou da comunicação interpessoal. Bom, vamos definir 3 personalidades ou 3 características distintas em análise transacional. Nós temos criança, adulto e pai. O que é criança? A criança é toda vez ou toda situação numa comunicação em que eu estou conversando, me comunicando com outra pessoa, eu uso da brincadeira, da piada, do bom humor, sem medir as consequências. Numa comunicação intrapessoal ou não verbal, é quando, por exemplo, a minha criança vem à tona, quando eu estou passeando por um shopping center, me deparo numa vitrine de roupas, vejo, admiro um vestido muito bonito, sem pensar no preço, eu já me vejo nesse vestido. É o meu lado criança. Uma outra situação que nós usamos muito, o lado criança, é quando brincamos com um colega de trabalho, fazendo uma piada ou o ridicularizando sem pensar nas consequências. E muitas vezes esse colega vai ficar chateado, vai ter algum tipo de desavença conosco, sem que possamos perceber. Então eu uso a criança na minha vida toda vez que eu não meço as consequências dos meus atos, todas as vezes que eu brinco sem pensar no que essa brincadeira pode causar no outro, ok? E vamos definir agora o adulto na nossa comunicação. Adulto é toda vez que antes de falar, antes de proferir, antes de dar alguma opinião, eu pondero, eu analiso aquilo que vou falar, e mesmo aquilo que vou receber também. Por exemplo, quando uma pessoa chega para mim e me diz sobre um novo projeto, e se eu não tenho paciência em ouvir essa pessoa, eu já corto essa pessoa antes de ela terminar de falar. Eu não usei o meu lado adulto. Eu uso o meu lado adulto, a minha personalidade de adulto, toda vez que eu espero a pessoa terminar de falar aquilo que ela veio me falar, que seja um projeto, que seja uma ideia, e depois que ela termina de falar, eu vou ponderar e dar o meu parecer. Ok? Então, o adulto na minha vida é toda vez que eu trago o racional, toda vez que eu pondero, toda vez que eu entendo ou tento entender o que o outro está me falando para depois rebater, revidar ou retrucar. E agora vamos para a personalidade de pai na nossa vida. O termo pai é uma convenção. Se convencionou a chamar de pai aquele momento na nossa comunicação quando somos intransigentes, quando somos intolerantes e não queremos ouvir o outro. Para melhorar a nossa comunicação com as pessoas, ou seja, para melhorar a nossa comunicação interpessoal, nós podemos recorrer da análise transacional, utilizando também o rapport. A minha comunicação ficará eficaz se eu der uma comunicação de criança e receber uma comunicação de criança. Se eu der uma comunicação de adulto e receber a comunicação de adulto. Ou se eu der uma comunicação de pai e também responder ou receber essa comunicação de pai. Em termos práticos,
onde, como aplicar a análise transacional? Bom, se eu estou conversando com alguém e essa pessoa é muito brincalhona, gosta de contar piadas, colocar nomes de pessoas, ou ser numa sala de aula, numa turma de curso, ser um engraçadinho da sala, eu vou fazer rapport com essa pessoa que usou a personalidade criança, usando também a personalidade, a fala de criança. Imagine um professor dando aula. Em toda sala de aula é comum ter um ou dois alunos que se destacam por ser mais divertidos, mais engraçados. Enfim, eles estão sempre, de uma forma ou de outra, fazendo uma gracinha em sala de aula. Então imagine que esse professor está dando aula e quando ele está ministrando as suas aulas, ele usa geralmente a linguagem de adulto. Ele explica o conteúdo, ele explica a matéria. E é interrompido por esse aluno com uma brincadeira, né? Uma brincadeira que o professor considera que foi uma brincadeira fora de hora, uma piada. Se o professor tem a postura de revidar essa brincadeira no mesmo tom do aluno, ou seja, usando a linguagem de criança, os dois não terão atrito e a aula decorrerá de forma tranquila e divertida. Mas, se o professor, ao invés de receber a brincadeira do aluno, usando a criança brincando também, e responder ou utilizar a linguagem de pai, dizendo para esse aluno sair da sala de aula, que ele não quer que ele volte mais, que ele foi desrespeitoso, etc. e tal, esse aluno naturalmente vai se ressentir contra esse professor. Então é muito comum no nosso dia a dia nós termos as comunicações cruzadas. Alguém me fala usando criança e eu uso pai ou uso adulto. Eu vou atravancando as minhas relações. Imagine, por exemplo, que você está num ponto de ônibus no centro da cidade, esperando o ônibus que te conduzirá até a sua casa. Esse ônibus está atrasado. Perto de você tem uma pessoa que começa a conversar utilizando a linguagem de pai. Ela critica a empresa de ônibus, ela critica os órgãos responsáveis pelo transporte urbano, ela critica as autoridades, ela aumenta o seu estresse nessa situação. Se você partilhar do mesmo sentimento, da mesma postura, usando frases repetitivas com essa pessoa, vocês dois estarão usando a linguagem de pai e se darão muito bem. Mas se porventura aquela pessoa que veio com uma linguagem de pai, questionando, julgando, criticando todo o meio de transporte da cidade, e você ponderar com essa pessoa, usando expressões como: olha, eu acho que você está nervoso, o ônibus sempre passa aqui no horário certo, deve ter acontecido algum imprevisto, naturalmente essa pessoa corta a comunicação com você. Ela geralmente não vai mais conversar com você, vai se distanciar e, mais do que isso, vai te achar uma pessoa insuportável. Ou seja, a análise transacional é para a gente, numa linguagem, utilizar o rapport, para que a outra pessoa que esteja comunicando alguma mensagem possa se sentir acolhida, possa se sentir bem com a nossa postura, que passa a ser semelhante à postura dela. Então utilize a análise transacional. Sugiro a leitura do livro Eu Estou Ok, Você Está Ok, para que você possa minimizar as situações de conflito na sua casa, no seu trabalho.